Uma boa noite a todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, muito especialmente membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. É com satisfação que os vemos aqui, se unindo a nós, então, para esse momento então, de estudo na Palavra de Deus. Um abraço aqui, seu Adelar Gribin, também a Eliane Rodrigues, o Rudi Lamp, também saudando então a todos, a Elaine Spitzer, o Desmar Dente, então muito bem-vindo, também Leonilda Reisner, um abraço para a senhora e seus queridos, Agnes Manta, e também satisfação estarmos juntos, seu Egon Cell, lá de São Lourenço do Sul, satisfação tê-lo conosco sempre, há tantos anos, e de forma tão assídua aí, seu Egon Cell, Deus continue guardando e abençoando o senhor, também os seus queridos aí, então, em São Lourenço, então, do Sul. Também a saudação, dona Jurema, Schneider, também eita, Danila Falk, olha só, uma noite gelada, uma noite fria, é verdade, Eloir Hirt, Deus guarde e abençoe também, a senhora, o seu esposo, o Ilmar, a Hildegard Martins, boa noite, a Sheila Hirt, a Stephanie Selg, também aí, cumprimentando a mim e também assim, dessa forma, saudando a todos. Bom estarmos juntos aí, Stephanie, muito bem-vinda para esse momento, então, de estudo bíblico nesta noite. Uma noite fria, mas Deus, no seu amor e graça, em Cristo nos aquece, nos fortalece nas certezas que só Jesus pode dar e também vem aí nos orientar, ainda para a vida, para seguirmos um caminho melhor. É um caminho, com certeza, onde Deus também faz promessas no seu amor e graça sobre nós, que quando seguimos suas orientações, e o tema de hoje é justamente o 4º mandamento, que diz: honrarás a teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra, honrar pais e superiores. E aí Deus promete no seu amor e graça que nós podemos ou temos tudo para irmos bem na vida e termos longa vida sobre a terra. Ou seja, é um princípio de vida, o 4º mandamento, que com certeza faz toda a diferença na vida então da pessoa e de cada um aí. A saudação também ao Astor da Silva. Vamos lá, seu Astor? Fé, coragem, de cada vez. E com Jesus está sempre tudo bem. E estamos juntos aí mais uma vez, aí, nosso líder, também nosso guerreiro. Todos os demais aí que se unem a nós, também a saudação. A gente sabe que depois dessa noite ao vivo, muitas outras pessoas também acabam tendo esse momento de estudo que é maravilhoso, que é muito bom. Então, nosso desejo que Deus, Espírito Santo, possa agir no coração e na mente de todos, que sejamos fortalecidos em Jesus e que possamos, motivados no amor e na graça, seguirmos cada vez mais a vida que Deus espera de nós, uma vida de obediência, em gratidão, também uma vida em gratidão de serviço, e que possamos sempre assim oferecer em gratidão a Deus o melhor do nosso tempo, dos dons, dos bens, para a honra e glória, então, do nosso Deus. Eu vejo que temos alguns irmãos que já participaram desse estudo de forma presencial no seu grupo, o que é muito bom. E aí estamos juntos aí, tendo esse momento de reforço e comunhão também com os demais irmãos e irmãs na fé, então, nessa noite. Quero convidar você nesse instante para nós falarmos com o nosso Deus, então, em oração. Assim como estamos, vamos falar com o nosso Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos para mais um estudo bíblico. É uma noite fria, e nós aqui juntos queremos te louvar, te agradecer pelo Deus maravilhoso que Tu és, um Deus todo-poderoso, um Deus sempre presente na nossa vida, grande no amor e na misericórdia. Queremos te louvar por Jesus Cristo, teu Filho amado, que fez tudo para a nossa salvação. Jesus Cristo cumpriu por nós perfeitamente todos os mandamentos. Por nós pagou todos os nossos pecados. Por nós venceu o pecado, a morte e o diabo.
e trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, a certeza do céu quando tu nos chamares, e a certeza de que aqui tu estarás sempre conosco, que a nossa vida está em tuas mãos amorosas, e nós te louvamos por isso. Te louvamos também pelos dias que tu nos deste e por podermos estar aqui nos encontrando neste momento para mais um estudo bíblico. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Colocamos diante de ti a nossa vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos e te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Queremos também nesse momento, ó Deus, te pedir, tu sabes o que se passa no coração e na mente de cada um de nós, colocamos tudo diante de ti. As ansiedades, as preocupações, os sonhos, as lutas de cada um. Certos o teu amor, cuidado, bênção e direção. Também te pedimos por todos os idosos que sofrem no avançado da idade com a fragilidade física, que sofrem, ora, por problemas de saúde. Também queremos te pedir por todos os enfermos, dê a cura a quem tu quiseres dar essa graça, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu quando tu os quiseres chamar. Também queremos nesse momento, ó Deus, te pedir pelos enlutados, por aqueles que estão sofrendo de uma ou de outra forma, ou seja, enfrentando tribulações aqui nesta vida. Não desampares a todos, não desampares a todos os teus filhos, mas que eles sintam sempre a tua presença e o teu amor. E que nós todos, motivados no teu amor e graça, possamos seguir na ação de teu Santo Espírito mais e mais as tuas orientações registradas na Escritura Sagrada. Muito especialmente que possamos crescer também na prática da tua vontade no que diz respeito ao quarto mandamento. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Queremos cantar nesse momento, então, mais um hino, o hino 129 do Inário Louvai ao Senhor, hino 129. Claudete também, Erdman Dolarias, um abraço para ela, também para o esposo, o Pedro Cavaleiro, muito bem-vindo, um abraço para a dona Dulce também, Marco Antônio Bush, satisfação, Marco, né? Um forte abraço também para você e a todos os demais, então, que estão aqui conosco. Então vamos cantar o hino A Lei do Senhor é Perfeita. Queremos, nesse momento, dar sequência com o momento do estudo, lembrando que hoje é o estudo 5 do livro Publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com a temática do ano Confirmados na Fé que Recebemos, o estudo específico Honrar Pais e Autoridades, baseado em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Do que vamos
então falar é justamente esse o tema. A título de introdução, o autor do estudo, ele conta uma história que eu leio diante de vocês então neste momento. Em uma tarde tranquila, então um senhor idoso entrou na loja de telefones celulares, estendeu suas mãos trêmulas e visivelmente preocupado, entregou o aparelho ao técnico. E disse: meu celular não está funcionando direito, acho que ele está com defeito. Aí o técnico pegou o telefone, examinou, cuidadosamente, fez testes e revisou cada detalhe. E após alguns minutos, devolveu-o dizendo: desculpe, amigo, mas o seu celular está em perfeito estado, não há nada de errado com ele. O velho homem ficou confuso e, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou baixinho: mas se o celular não está com defeito, então por que os meus filhos não me ligam? Todos os que viram aquela cena sentiram um nó na garganta e, nem que seja por um segundo, lembraram de seu pai ou de sua mãe. Então a grande questão não é se temos ou não dedicado alguns minutos para uma ligação telefônica ou para enviar uma mensagem, mas sobre como as distrações da vida, mágoas, desencontros e até egoísmo podem nos afastar daqueles que foram instrumentos de Deus para nos dar a vida. Então, honrar nossos pais e mães vai muito além de obedecê-los quando eles pedem algo. É amar, servir e cuidar das pessoas que, apesar de suas falhas, são máscaras de Deus em nossa vida. Então, honrar é muito mais do que obedecer. O que Deus quer dizer quando nos manda honrar nossos pais? Temos uma história aqui, né, que a gente acabou de ler, então, nesse momento. E podemos dizer assim, é mais uma história triste, sim, como tantas outras neste mundo, histórias reais. E talvez o questionamento agora, bom, Deus diz para honrar, então, né, pais e superiores, honrar é muito mais do que obedecer. Foi a frase também que, né, a dona Jurema, né, escreveu aí no início, saudando a todos, então, nesta noite. Certo, dona Jurema? Mas eu acho que esse parágrafo, no final da página 39, resume muito bem a problemática dos dias de hoje. Diz assim: a grande questão não é se temos ou não dedicado alguns minutos para uma ligação telefônica ou para enviar uma mensagem, mas sobre como as distrações da vida, por vezes as mágoas e desencontros, né, e até egoísmo podem nos afastar daqueles que foram instrumentos de Deus para nos dar a vida, que são máscaras de Deus em nossa vida. O autor do estudo, ele usa muito essa expressão, né, máscaras, então, de Deus em nossa vida. Então, os pais são máscaras de Deus. É importante dizer assim que eles são os primeiros representantes de toda a autoridade constituída, instituída na terra sobre nós, sobre as pessoas. Os pais são os primeiros representantes de toda e qualquer autoridade existente sobre nós. Eles representam, em primeiro lugar, a Deus, então, diante dos seus queridos, diante dos seus filhos, e representam diante de nós toda e qualquer outra autoridade existente, então, na terra. Aí percebemos justamente a importância que Deus dá justamente, então, aos pais, para os filhos. Quem são eles na vida dos filhos? Eles são máscaras de Deus, eles são os representantes de Deus e de toda e qualquer autoridade existente. E lembremos aqui já o quarto mandamento. Deus diz assim: honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. É um princípio de vida. E, aliás, é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Os mandamentos de Deus, eles estão divididos em duas tábuas. Deus, quando deu os mandamentos, ele deu eles em duas tábuas, lá, então, no Monte Sinai, para o povo, por intermédio de Moisés. O resumo da primeira tábua é amar a Deus sobre todas as coisas. E o resumo da segunda tábua é amar o teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro mandamento da segunda tábua, bom, então agora o amor ao próximo começa como? No amor para com os próprios pais.
né? Aqueles instrumentos de Deus, então, na nossa vida. Ali começa justamente, né, o nosso dever, aliás, o nosso desafio de amar, né, a Deus sobre tudo, e a partir de Deus, depois disso, amar o próximo como a nós mesmos, e aí vem o primeiro mandamento da segunda tábua, que é o quarto mandamento, que tem uma promessa, né? E qual é a promessa? Irmos bem e termos longa vida. Ou seja, tem tudo para alguém ir bem quando honra pais e superiores. Existe uma lógica natural a partir disso, sim. Eu entendo que existe uma lógica natural, mas existe aqui também uma promessa especial de Deus adicionada justamente a essa lógica natural quando a pessoa segue justamente essa orientação então de Deus. Convido você agora então para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Efésios então capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. O texto ele fala então sobre filhos e pais. Diz assim o texto: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. O texto, então, aqui de Efésios, quando nós olhamos o todo, nós vemos Deus falando, então, por intermédio do apóstolo aos Efésios, então aos cristãos, chamando a atenção deles para a vida cristã. O que é que Deus espera, então, na vida a partir de Cristo? O que é essa vida como um membro do corpo de Cristo? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, a igreja. O texto fala de como viver essa vida, ou seja, a luta, né, contra o diabo, o mundo e a carne, né, buscando viver uma pureza de vida, ou buscando viver na luz, não na escuridão. Na escuridão se pratica o pecado, né, ou seja, quem vive na escuridão vive no caminho do pecado. E a partir justamente dessa vida, o texto também diz assim, como se viver a vida então de esposa e marido, né? Então, o marido amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Jesus deu a vida pela igreja. Isso deveria de ser, esse é o desafio de cada marido, amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o desafio de cada esposa é amar o marido como se ele fosse o próprio Deus. E aí, isso é difícil? Com certeza que não, né? A partir desse amor, amor recíproco, né? Ele não, com certeza não é difícil, muito pelo contrário, mas é aquilo que se espera e que se busca dentro do relacionamento, então, matrimonial. Então, daí vem a orientação, então, numa forma geral, no texto aqui de Efésios sobre a vida cristã, e aí, como viver essa vida cristã no casamento. E aí também, o texto específico do nosso texto é como viver, então, a fé cristã no relacionamento pais e filhos, ou filhos e pais. E o texto aqui diz filhos e pais porque a orientação vem primeiro para os filhos. Então, qual é o desafio? O desafio é o quarto mandamento. E aí vem a promessa. Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Honrando pais e superiores, tem tudo para os filhos irem bem e terem longa vida sobre a terra. E a orientação daí aos pais, não tratar os filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. O amor sempre está à frente, né? E aqui o texto, como são orientações do próprio quarto mandamento, ou seja, isso é o exercício do amor dos pais para com os filhos. Ou seja, cuidá-los, assisti-los, né, demonstrar amor, né, incentivá-los, apoiá-los, mas muito especialmente também criar eles na disciplina, dentro daquilo que Deus orienta na palavra e de acordo com os princípios e conselhos cristãos, de acordo com as orientações, então, da palavra de Deus. Esse é o desafio dos pais, criar os filhos com disciplina, ou seja, quem ama a disciplina, os filhos precisam da disciplina, e de acordo não com quaisquer princípios,
ou com aquilo que o mundo acha, mas de acordo com os ensinamentos cristãos, então, que estão aí trazidos a nós, então, na Escritura Sagrada, então, na Palavra de Deus. Tá ok? Então, nós lemos o texto, fizemos alguns comentários, e o texto adiante, né, ele fala também sobre a vida cristã, podemos falar sobre, né, os patrões, empregados, poderíamos dizer aqui, fala escravos e donos, porque existia também essa relação nesses tempos bíblicos, ou seja, como viver a vida cristã de uma forma geral. E aí o texto adiante fala sobre a armadura do cristão, né, a vida unida em Cristo, né, as nossas armas, o que nós realmente usamos, então, na luta até o final, enquanto nós estivermos, então, aqui neste mundo. Agora, quem tem o livrinho pode olhar ali na página de número 40, né? Então, do livro ali diz assim, compreenda o texto, né? Aí o texto diz aquilo que a gente acabou dizendo de alguma forma. Diz assim, a vida cristã, ela vai se manifestar como? Nos relacionamentos. Primeiro com Deus, depois com o próximo. Lembrem as duas tábuas da lei. O relacionamento nosso com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Na igreja, na família e no mundo. E após falar então da relação entre marido e mulher, Paulo volta-se também para a relação entre pais e filhos, ou viver a vida cristã, então, na família. Inserindo o mandamento de honrar pai e mãe no contexto da nova vida em Cristo, ou seja, isso faz parte da vida cristã. Aí o texto adiante, ele faz um comentário sobre o versículo 1 aqui, primeiramente, diz assim, obedeçam os pais. Então, obedecer significa ouvir com atenção a instrução, compreendê-la e agir de acordo com ela. Paulo não está falando de algo ocasional, que acontece de vez em quando, mas de uma atitude constante que brota da fé e se reflete nas palavras e ações e intenções dos filhos. Em outras palavras, obedecer não deve ser um peso, mas uma expressão de confiança e respeito pela autoridade de Deus que está oculta nos pais. Talvez alguém pense, puxa, mandamento, né? É um peso, né? Só que não. Lembremos que, primeiramente, o nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele já fez tudo, certo? Ele, por nós, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Ele trouxe perdão, a salvação, a vida eterna. Em Jesus somos filhos de Deus. Temos o céu na morte e Deus conosco aqui. Assim ele carrega nós no colo, enxuga as lágrimas, ele mostra o caminho, ele faz tudo por nós, no seu amor e graça. Aí eu chamo a atenção para o Salmo 116, o versículo 12, lá onde o salmista diz, puxa vida, considerando agora tudo, esse Deus maravilhoso, o que eu posso fazer para agradecer a Deus por tudo que ele me tem dado, por tudo que ele tem feito por mim? Puxa, Jesus por nós cumpriu os mandamentos perfeitamente, pagou todos os pecados, nos livrou da condenação da lei. Agora, o que eu posso fazer para agradecer? Em primeiro lugar, viver vida de obediência, diz o salmista. Ou seja, em gratidão, eu vou considerar e seguir os conselhos de Deus. Segundo lugar, viver vida de serviço, diz o salmista, né, inspirado pelo Espírito Santo. Quero te servir como te servia a minha mãe, ou seja, em gratidão eu vou servir a Deus com a vida, com o tempo, com os dons. Já sei, o que é que eu posso fazer para agradecer? Eu vou levar ofertas para dar graças, aplicando isso primeiro no relacionamento com Deus, considerando quem Deus é, tudo o que Ele fez e faz, suas palavras e promessas, o que eu faço para agradecer? Eu vou considerar as orientações e conselhos, viver vida de obediência. Eu vou viver vida de serviço, eu vou servir a Ele nos seus propósitos. Terceiro, eu vou levar ofertas para dar graças. Agora vamos trazer isso para o relacionamento dos pais e os filhos. Considerando, né, os pais sendo, então, justamente máscaras de Deus, sendo os representantes de Deus na nossa vida e representantes de toda e qualquer autoridade. Cuidaram, né, justamente das nossas necessidades básicas. Como filhos, nos assistiram, né, protegeram, demonstrando amor sempre conosco, lembrando o amor deles para com a gente, incentivando e apoiando e tudo mais. Ou seja, motivados por tudo que eles também são e fizeram, nós queremos também, ora, servir a eles. Servir a eles como? Com a nossa vida? Servir com o nosso tempo, hora dos nossos dons.
dentro das possibilidades. O texto, para Deus, né, fala em ofertas, ora, se for preciso, inclusive assistindo os pais, se fosse o caso. Se fosse necessário. Seria um desafio para os filhos, com certeza, né? Então, primeiro, vida de obediência. Segundo, vida de serviço a Deus. Depois, terceiro, levar ofertas para Deus em gratidão. E na relação pais e filhos, a mesma coisa, ou seja, seguir vida de obediência, servir, e depois, ora, também assistir, ora, doar, ou seja, da sua vida, do seu ser para eles. Então, são desafios para nós, filhos, com certeza, são os desafios que Deus coloca para nós. Aí nós percebemos realmente que honrar é muito mais do que obedecer. E obedecer não é um castigo, mas é um fruto de gratidão. A ingratidão se mostra primeiro na desobediência. Isso tanto no relacionamento com Deus como com os pais. A gratidão se mostra no serviço, tanto para Deus quanto com os pais. A gratidão se mostra também, ora, nas ofertas a Deus, tanto a Deus como também, ora, para com os pais, dentro das possibilidades e necessidades. E o autor do estudo, com muita propriedade, ele ainda comenta o seguinte: no Senhor, ou seja, obedecer aos pais não é apenas um dever, uma regra de conduta moral. É uma postura ligada à fé e ao relacionamento batismal com Cristo. Os pais nos deram a vida e também cuidaram e protegeram. Então, o cristão crê que é o próprio Pai do céu que está agindo e fazendo o seu trabalho por meio deles. Então, por isso, aceita a vontade dos pais como sendo de Deus. No entanto, a obediência não deve ser ilimitada, não é uma obediência sem limites, né? Então, se a ordem de um pai e de uma mãe entrar em conflito com os mandamentos de Deus, a obediência ao Senhor deve vir em primeiro lugar. Atos 5:29, que diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E a mesma dinâmica, então, se aplica em relação às outras autoridades. Por exemplo, nós vamos honrar, servir, obedecer, amar e querer bem os pais e superiores, os pais e outras autoridades. O limite da obediência é a vontade de Deus. Antes, obedecer sempre a Deus do que aos homens. Atos 5, então, 29. Então, o buscar amar os pais e os superiores não é uma questão apenas, uma regra de conduta moral, mas é uma postura ligada à fé e ao relacionamento batismal em Cristo. Essa frase é muito profunda. Ou seja, é algo que, bom, eu sou cristão, ok. Então, a partir disso, se busca amar os pais e os superiores. Isso é algo que vem em consequência, não apenas uma conduta moral, mas algo que vem da fé. É claro que nós podemos ver assim. Eu chamo a atenção nesse momento para as outras culturas no mundo, né? A gente vê que em todas as culturas no mundo, né, a gente vê que existe uma busca de considerar normalmente, né, as autoridades e também os pais. Isso é um princípio de vida. Mas por que a gente vê isso, inclusive, com países não cristãos, culturas não cristãs no mundo, onde se buscam e adoram outros deuses? Bom, nós temos que lembrar o seguinte: não podemos esquecer que quando Deus criou os seres humanos, Adão e Eva, a primeira vez que Ele deu os mandamentos para nós foi inscritas no coração humano. Então, todo ser humano tem um conhecimento já dentro de si dos mandamentos de Deus. Uma prova disso também quando olhamos os códigos civis dos países, ou seja, as leis das nações, a gente vai ver que todas as leis do mundo, elas têm uma base dentro daquilo que a gente percebe nos mandamentos. É claro que, infelizmente, ora essas leis elas são desvirtuadas, né? Elas acabam se afastando daquilo que é os mandamentos. Podemos ver o próprio Código Civil brasileiro, com as suas deturpações e desvios, afastamentos, ora, com relação até aos mandamentos de Deus. Mas isso mostra o seguinte, que o pecado realmente tirou aquele conhecimento perfeito da lei de Deus e por isso Deus precisou dar as tábuas escritas nos mandamentos novamente. O vírus do pecado corrompeu os arquivos do coração. Então Adão e Eva conheciam perfeitamente a lei. Agora nós aqui precisamos reestudar então os mandamentos, ensinar aos filhos e seguir essa luta, essa batalha, né? Os pais inculcando aos filhos, como dizem em Deuteronômio, ou seja, buscando viver essa palavra, né? E
para que eles aprendam e cresçam nesse caminho e sigam esse caminho, que é um caminho de bênção, um caminho com certeza melhor, um caminho onde se honra a Deus também, né? Onde se engrandece então o próprio Deus. Certo? Então existe nas diversas leis, né, uma percepção justamente dessa base que são os mandamentos de Deus que foram escritos por ora no coração humano, certo? É claro que o cristão no estudo da palavra tem essas leis fortalecidas, né, recuperadas, né, que o pecado trouxe confusão, né? Que bom que estamos nós juntos aqui também nessa noite para esse momento de estudo. O versículo 2, ele fala de honrar o seu pai e a sua mãe. Então, honrar significa reconhecer o valor e a dignidade de alguém, demonstrar respeito por meio de palavras e ações. A honra vai além da obediência, ela inclui considerar os pais como agentes e máscaras de Deus. Por isso, o mandamento de honrar os pais não está condicionado ao mérito ou ao comportamento deles. Embora possam falhar ou serem fracos, o mandamento permanece. Então Deus quer que os honremos porque são pais, não porque são bons ou merecedores. Então a gente vê o seguinte, que isso está acima do mérito dos pais. Isso está dentro, além da conduta moral, que está nos diversos povos. Aí nós vemos porque muitos povos, até não cristãos, honram muito os idosos, os pais, como eles são especiais, importantes. Podemos ver, por exemplo, dentro da cultura japonesa, o quanto são honrados os idosos, né, os anciãos, os pais. Temos outros exemplos também de povos e nações. Mas, ou seja, independente do mérito deles, o pai e a mãe, ora, não merecem, pela vida que tiveram, pelo que fizeram, pelo que trouxeram talvez para os filhos. É a realidade, infelizmente, de muitos pais, né? Mas o mandamento permanece, não depende do mérito ou comportamento, ora, dos pais. Se eles foram bons pais ou não, se eles cumpriram aquilo que Deus queria ou não, né? Mas isso está ligado justamente a questão, especialmente a questão da fé cristã. Primeiro é uma questão moral, segundo também está ligado ao mandamento de Deus. Como alguém vai amar a Deus se não ama o seu pai e a sua mãe, a quem enxerga? Como é que alguém ama a Deus? Aí o 1 João lá diz assim, se não ama e não se importa com o próximo que está ali diante de si, no seu sofrimento, nas suas dificuldades. Então, o refletir a fé cristã, né, acontece então na igreja, na família e no mundo, né? Então, no relacionamento com os pais também muito especialmente. Agora, vamos avançando na questão do estudo, né? Quero destacar aqui uns exemplos de filhos. Claro, o exemplo maior sempre vai ser Jesus, certo? Jesus é o exemplo maior. Ele foi perfeito como filho. Pensando na relação dele com Maria e José. Ora, Maria também mostrando a sua fragilidade. Houveram momentos que ela esteve até contra o próprio Senhor Jesus, na sua fragilidade, instigada pelo contexto social, as autoridades religiosas. Podemos lembrar quando Maria e os irmãos de Jesus estavam lá fora, querendo impedir, fazendo Jesus parar de falar, né, e anunciar a sua palavra, né? Quando Jesus ora diz assim, olha, a minha família, meu pai e minha mãe, são todos os que ouvem e guardam a palavra de Deus, porque naquele momento a sua família não estava ouvindo e guardando a palavra de Deus. Mas, mesmo diante do dia a dia, como podemos imaginar o relacionamento de Jesus com Maria e José, sendo frágeis, fracos diante de Jesus, um filho perfeito? Bom, Jesus é o grande modelo. Eu vou citar um outro exemplo aqui bonito, o exemplo de José. Conhece a história de José, lá do Antigo Testamento? Ele foi odiado pelos irmãos. Os irmãos tinham raiva de José e venderam ele como escravo. Queriam matá-lo, mas acabaram vendendo ele como escravo. Mas como José honrou os seus pais? Lá, ele com a bênção de Deus lá no Egito, né, foi tornado governador, a segunda mais alta autoridade do Egito. Deus o usou, né, ele como instrumento de salvação, não só da sua família, mas do mundo diante do ódio e fragilidade dos seus irmãos. A gente pode ver aquilo que aconteceu com Jesus também, né? Jesus trouxe a salvação ao mundo diante do ódio e diante das fragilidades e fraquezas dos pecadores, né?
José, nesse sentido, até tipificou o próprio Senhor Jesus, a obra de Jesus. Então, José foi um instrumento de salvação no seu tempo, apontando para Cristo, o exemplo perfeito. E como filho, ele honrou o seu pai. Levou ele depois para o Egito, deu as melhores terras para eles, para os seus irmãos, né? E assim como Deus o perdoava, ele também perdoou os seus irmãos nas suas fragilidades e pecados. E ele entendeu que dentro dessas fragilidades, Deus conduziu ele à frente como um instrumento da salvação. Então, ele, com certeza, um jovem que honrou a sua família, o seu pai, e Deus o abençoou grandemente. Eu vou citar 2 exemplos ruins da Escritura. Um exemplo é de Absalão, filho de Davi. Esse falava mal do pai na porta da cidade. Ele queria ocupar o trono, o lugar do pai no trono, o rei Davi. Organizou um exército, tomou o trono, pegou o exército desprevenido de Davi. Davi teve que fugir, mas o seu exército foi reorganizado, né? Novamente o trono é tomado, e aí sai em fuga Absalão. Qual é o fim de um filho rebelde? Ingrato, né? O fim é desobediência, é o desserviço, né? O trazer problemas, né? E foi o fim, né, de Absalão, foi a desgraça e a morte. Aí ele em fuga, né? Vem o general atrás dele, e Davi tinha dito, olha, eu quero ele vivo, não o matem, não tirem a vida dele. Mas quando ele ficou pendurado pelos cabelos, então, nos galhos de um carvalho, o cavalo passou, o general, sem dúvida, né, tirou a vida dele, então, com a lança, sem piedade. Ou seja, qual é o fim de um filho rebelde, de um filho ingrato, desobediente, um filho que desonra o pai e a mãe? É a desgraça e a morte. A chance disso acontecer o mais cedo possível é uma realidade sempre, né, próxima, podemos assim dizer. Eu vou citar os filhos também do profeta Eli. Quem foi o profeta Eli? O profeta Eli, bom, ele era o profeta no tempo de Samuel. Talvez vocês conheçam a história de Ana, que não podia ter filhos, pediu um filho a Deus. Aí veio Samuel e ela dedicou a Deus, né? Então ele esteve, né? Eli esteve então nesse tempo, né? Ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, vamos dizer assim, eles eram os filhos do pastor, mas eles eram perdidos. Eles roubavam na igreja, né, e aprontavam todas, infelizmente, tudo que tinha de errado, e pior, eles faziam no templo, inclusive com as mulheres, levando ao caminho do pecado, vivendo no pecado e seguindo o caminho do mal. Qual foi o fim dos filhos do pastor Eli? Foi a desgraça e a morte. Foram mortos na guerra, e quando o profeta recebeu a notícia, ele que também era descuidado consigo próprio, ele que escondia e acobertava as maldades, os erros e pecados dos filhos e não tomava providência, ou seja, não criou os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, né? Ele cai e morre também, infelizmente. Ou seja, desgraça para toda a família. Importante sabermos que o fim da rebeldia, com certeza, é a desgraça, ou seja, é a ruína, né? Esse é o caminho. E podemos saber que aqueles que também afrontam toda e qualquer autoridade não vão ir longe. Existem estudos, estatísticas, né? Isso daí não vem da igreja, mas que são anunciadas pelos terapeutas, médicos de família, que justamente diz o seguinte: mais de 90% dos filhos perdidos no mundo, afrontando, fazendo arruaça, ou perdidos, drogas, no mundo, os maus caminhos, acabam, aliás, são filhos que não tiveram o pai presente na sua vida, ou que o pai foi fraco no seu papel de pai. Aí percebemos também a importância, né, dos pais cumprirem o seu dever também diante dos filhos e criarem eles na disciplina e admoestação, então, do Senhor. Eu, nesse momento, também quero chamar a atenção aqui
para o outro versículo, versículo 13 diz assim: para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então Deus faz uma promessa de abençoar aqueles que seguem a sua vontade. A honra aos pais resulta em uma vida mais ordenada, protegida, estruturada e abençoada com longevidade. Isso é uma tendência natural, ou seja, se a pessoa honra pais e superiores, existe uma probabilidade muito grande dela ter uma vida mais ordenada, mais protegida, estruturada e abençoada com longevidade. Pela lógica que segue, sim, isso também faz parte do processo. Por isso a gente vê assim, inclusive os não cristãos, ora seguindo o caminho de valorização de pais e autoridades, acabam tendo benefícios, mas tem um plus, podemos dizer assim, dentro daquilo que Deus diz, porque Deus promete também, isso tem a ver com bênção, não tem a ver com barganha, né? Ou simplesmente matemático, mas além de uma lógica natural, que é matemática, temos também, e aqui eu adiciono, tem a promessa, então, de Deus com relação à vida, certo? Então, que Deus guarde e abençoe, né, justamente a nós, que possamos considerar, então, e valorizar, respeitar os pais e os superiores, e temos as promessas de Deus. Isso não depende, importante lembrar, deles serem bons pais ou não, ou boas autoridades ou não. Não dependem deles serem, foram fracos, então eles não merecem, podem não merecer, mas o mandamento está ligado à questão moral, está ligado à questão de fé. Bom, eu sou um cristão, eu busco fazer isso também, independente de mérito ou não dos próprios pais. Outra parte diz: tratem de criá-los com disciplina e admoestação. Disciplina não significa castigo, mas um processo de ensino e orientação para manter alguém no caminho certo. Então, a admoestação são avisos, são conselhos amorosos para alertar sobre o erro. E os pais não têm poder ilimitado em relação aos filhos, importante lembrarmos isso. A disciplina e a admoestação devem ser do Senhor, ou seja, derivadas dos ensinamentos de Cristo. Então, isso significa que os métodos e o conteúdo da criação dos filhos devem refletir os mandamentos de Deus e não as tendências culturais ou os desejos pessoais dos pais. E esse é um cuidado importante que os pais precisam ter, né? Criar eles, os filhos, segundo a orientação do Senhor, né? Não de acordo com tendências culturais ou desejos próprios deles unicamente, mas que esses desejos e, né, orientações dos pais possam estar pautados, fundamentados dentro dos princípios, conceitos e valores que Deus ensina então na palavra. Sabemos que por vezes isso pode parecer, né, difícil, né? E talvez realmente seja dentro do contexto de hoje, quando que se vê que aquilo que Deus ensina e mostra na palavra parece que está cada vez mais distante da maioria das pessoas da sociedade e do mundo, infelizmente. E aí vemos as consequências também naturalmente presentes também na sociedade e no mundo que nós estamos vivendo. Bom, essa obediência à autoridade, ela está limitada à vontade de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Não esquecemos isso, que essa é a prática, né, que Deus nos ensina e aponta então na palavra. Se as autoridades vão contra o que Deus nos ensina, antes a Deus do que aos homens. Podemos pensar em todos os níveis de autoridades constituídos, porque os pais representam. Podemos pensar as autoridades públicas, né? Tem a ver com os vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, né, presidentes, ou seja, autoridades federais, tem a ver com policiais, civis, militares, né? Enfim, todas as autoridades presentes na sociedade, os pais são os primeiros representantes. E a nossa obediência vai estar sempre limitada à vontade de Deus, antes Deus do que aos homens, mas jamais deixar de honrar, servir ou querer bem, né? Se ora não podemos obedecer porque vão contra a vontade de Deus, mas jamais temos o direito de desonrar ou desrespeitar as autoridades. E eu chamo a atenção para um outro aspecto, até para o cuidado então em família.
facilmente podemos incorrer e falar mal, por exemplo, de autoridades públicas ou outras autoridades na presença de filhos e netos. Mas quando se fala mal de qualquer autoridade, a gente acaba falando mal da própria autoridade que a gente exerce, trazendo prejuízo para toda e qualquer autoridade instituída. E talvez por isso vivemos uma crise com relação, então, às autoridades, tá? Eu chamo a atenção agora, então, para Êxodo capítulo 20, versículo 12, lá diz o mandamento: honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mateus 15, 4 a 6 também nos diz assim, se alguém disser assim, isso eu dediquei a Deus, então eu estou livre com relação aos pais, engano, ou seja, não tem a ver com a fé cristã. Lembremos que o amor cristão começa no respeito aos pais e toda e qualquer autoridade instituída. E no cuidado com relação, ou seja, honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Como eu posso dizer que amo a Deus se não amo os meus pais, mesmo nas suas fragilidades? Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não me importo com o meu próximo, o meu semelhante? Certo? Mateus 15, 4 a 6. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7, lá diz assim que toda autoridade é instituída por Deus. Ou seja, ninguém vem ocupar ou exercer uma autoridade sem que Deus permita. E elas, quando cumprem as suas ordens, estão a serviço de Deus. Toda autoridade, quando cumpre as suas ordens, estão a serviço de Deus. Mas e quando elas não cumprem as suas ordens, o seu dever? Daí elas passam a estar a serviço dos seus próprios interesses, talvez de algum grupo de pessoas, mas não a serviço daí de Deus. Mas quando elas cumprem suas ordens, estão a serviço de Deus. E elas estão aí para nos defender, para nos guardar. Ou seja, elas vão guardar o nosso direito de propriedade, direito de ir e vir, né, a vida, né, aos direitos básicos da vida. E podemos pensar assim, a importância das autoridades. Puxa, o exército é importante? Com certeza é muito importante. O que seria do Brasil sem o exército? Ele tem muitas fragilidades. Muitos fazem piadas, e infelizmente muitos fazem piadas, mas e se nós não tivéssemos o exército brasileiro, o que seria do nosso país? Se não tivéssemos a marinha, se não tivéssemos a aeronáutica, o que seria do Brasil? Uma terra de ninguém? Sem lei? E pensemos assim, e se não tivéssemos as autoridades militares, polícia civil, polícia militar, né, o que seria de nós a sociedade? Talvez viveríamos um caos? Ou uma calamidade, né? Qual seria a realidade humana dentro disso? Aí percebemos que entre meio a tudo sempre existem fragilidades, minhas e tuas, querido irmão, querida irmã, mas e se não houvessem essas autoridades, esses diversos escalões de autoridades? Percebemos que é por isso que pagamos os impostos, diz Romanos 13, e eles estão de fato a serviço de Deus e fazem parte do todo da ação de Deus, então, na sociedade e no mundo que nós vivemos. Tá ok? Então guardem no coração, então as autoridades, os pais e superiores são representantes de Deus. Pais devem ser reconhecidos como agentes designados por Deus, independentes de suas falhas pessoais devido ao papel devidamente ordenado que desempenham. Meu pai e minha mãe não foram bons pais. Deus nos ajude a sermos melhores. Um outro aspecto, guarde no coração obediência e cuidado. Os filhos devem mostrar honra com palavras respeitosas, ações de serviço, cuidado na velhice ou necessidade, uma atitude de humildade. Então, obediência aos pais é um exemplo de boa obra divina ordenada, então mais valiosa do que práticas religiosas inventadas por humanos. Marcos 7, 9 a 13. Quanto às autoridades, a autoridade que Deus concedeu aos pais é a base de todas as outras formas de autoridade, incluindo professores, empregadores, governantes. Então, todos que ocupam uma posição são vistos como pais em sentido figurado. Refletindo a relação, então, de Deus, então, na Trindade. Assim, o respeito às autoridades constituídas reconhece que Deus nos colocou em relacionamentos pelos quais Ele nos preserva, promovendo ordem, paz e justiça, Romanos capítulo 13, conforme já referenciei.
Guarde no coração, promessa, o mandamento de honrar os pais contém uma promessa. Vida longa e bênçãos para os que obedecem, por consequências, advertências severas para os desobedientes. O objetivo de Deus não é barganhar, mas sublinhar a importância desse mandamento. Se alguém não respeita o pai e a mãe, vai respeitar quem na sociedade? O professor na escola? Alguma autoridade instituída na igreja, na sociedade, no mundo? Com certeza que não. E, infelizmente, é uma realidade. E qual a possibilidade de alguém ir bem quando afronta as autoridades? A possibilidade é dela ir mal, e mais cedo ou mais tarde é o que se revela e é o que acontece. É claro que é importante lembrarmos e sabermos que a questão não é o mérito das autoridades. Lembrem disso. Acho que é algo bem importante para lembrarmos. Mas isso diz a lei moral, mas principalmente o primeiro mandamento da segunda tábua da lei, honrar pais e superiores. É palavra de Deus. Bom, estamos livres da condenação da lei em Cristo, é verdade que Cristo cumpriu a lei, mas então para que servem a lei? Por que estamos estudando os mandamentos? Porque eles servem de freio, que nem o freio do carro é importante, assim a lei de Deus é importante. Assim, segundo lugar, o espelho, assim como os espelhos do carro são importantes, eles também para a direção, eles são importantes também para a nossa vida, os mandamentos de Deus. Eles nos situam melhor e nos permitem seguirmos melhor em frente, lembrando a nossa dependência e a necessidade de Cristo, e também podemos seguir mais seguros na vida. Em terceiro lugar, os mandamentos de Deus servem de norma, mostram o melhor caminho para a gente viver, então, em sermos felizes. Ou seja, permite uma sociedade melhor, um mundo melhor. Então, quanto mais seguirmos isso, menos problemas desastrosos. E a gente vê que menos infrações que talvez possam levar alguém a uma situação, talvez, de restrições na sociedade, na vida, ou seja, o estar talvez afastado da sociedade. Isso tem a ver justamente com os desvios de conduta diante das leis vigentes, e leis, ora, que estão aqui fundamentadas, ora, também na Escritura Sagrada, que tem a base na Escritura. Chama atenção nesse momento também, então, para a parte questão de doutrina, diz assim o autor do estudo: por que, em sua opinião, o mundo está agora tão cheio de infidelidade, desonra, miséria e homicídios? Por que tem tanta infidelidade no mundo, tanta desonra, tanta miséria, tantos homicídios? Não seria porque cada um quer ser dono de si mesmo, perfeitamente autônomo, sem dar atenção a ninguém e fazer tudo aquilo que lhe apetece? Essa é uma citação muito atual, certo? A gente vê que é a realidade de hoje. Mas a citação é do Livro de Concórdia, Catecismo Maior de Lutero, referente ao quarto mandamento, conforme página 437, então, do Catecismo Menor. Ou seja, um texto que está no Livro de Concórdia, ou seja, um texto da Idade Média, e que é muito atual para os nossos dias. É claro que se naquele tempo se percebia essa realidade, nós vemos que aqui nos dias de hoje, ainda mais presentes, vemos essa realidade. Então, você deve honrar o seu pai e sua mãe. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus de maneira que não desprezemos nem irritemos nossos pais superiores. Pelo contrário, devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Então, a paternidade e a maternidade são vocações por meio das quais Deus dá, sustenta e protege a nossa vida. Por isso, honrar os pais vai além de obedecê-los, inclui amá-los, servi-los e buscar o bem deles, mesmo que sejam imperfeitos e fracos. Então, da mesma forma, devemos obedecer e honrar todas as autoridades, pois foram instituídas por Deus para manter a ordem, conter o mal e promover uma vida pacífica. No entanto, se os pais e as autoridades ordenam algo que contraria os mandamentos, não devemos obedecer, pois é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero dar um outro destaque aqui também, ainda nesse momento do estudo, a questão que alguém levantou num dos estudos, quando os pais são problemas e ora abusam da sua autoridade. Lá o texto diz que o texto de Efésios diz que os pais não devem provocar os filhos à ira. O que significa isso? Ora, abusar com autoridade,
ou talvez ir a extremos, né, brincando com eles quando se percebe que se passou da conta, né? Então, o que se faz aí? Quando os pais percebem que erram, pedem perdão, dizem, olha, filho, me perdoa, ou mãe, me perdoa, eu abusei ou eu exagerei, né? Aliás, minha filha, o meu filho me perdoa, né? O pai errou, a mãe errou. Isso diminui a autoridade? Não, isso dignifica a autoridade. Isso engrandece, porque pedir perdão, reconhecer erro e pecado, isso não é para quem é fraco, isso é para quem é forte, né? Somente forte no amor de Deus em Cristo Jesus, certo? Existem situações de pais que, ora, veem os filhos como escravos também. Alguém levantou. E, infelizmente, é verdade. Tem pais que têm ciúmes dos filhos. Por exemplo, de repente, um filho, uma filha consegue ter êxito na vida profissional, ou consegue, talvez, né, e abençoado por Deus por ter uma condição econômica diferenciada, talvez adquirir um imóvel, né, um carro, ou fazer uma viagem, e os pais terem ciúmes dos filhos. Eu digo para vocês que é muito estranho, né, os pais sentirem ciúmes dos filhos e não se alegrarem com eles. Seria triste, uma triste realidade, mas infelizmente também acontece. Mas aí que Deus dê sabedoria e força aos filhos para administrarem essas situações, ou mesmo se ora os pais virarem crianças e eles precisarem talvez de inserções da parte dos filhos, até quem sabe com orientação mais segura, forte com relação a eles, certo? E um outro aspecto importante também destacar assim, que é importante nós mesmos, pais, sabermos que os filhos que nós temos, nós criamos eles para seguirem a vida e constituírem novas famílias. E eles sempre terão os desafios com relação também à sua família, né, também aos netos e assim por diante. Com certeza, nem sempre os filhos poderão estar conosco como ora se gostariam, como eles gostariam. Eles não podem abrir mão de certas responsabilidades com relação à nova família que formaram em função de nós, mas conciliar justamente as suas responsabilidades, os desafios de cada tempo e época, sem esquecer do mandamento de Deus. Então, esse é o grande desafio, né? É claro que a perfeição vai estar, né, lá no céu, e com certeza jamais. Bom, Jesus é o exemplo perfeito, né? E eu finalizo justamente o estudo chamando atenção para isso. Jesus, sendo filho, submeteu-se a Maria e José, mostrando obediência perfeita, então, em nosso lugar. Então, ele cumpriu um mandamento que nós, ora, não conseguimos alcançar, e por meio de sua morte e ressurreição, ele nos redimiu do pecado e da rebeldia, restaurando então a nossa relação com Deus e também com o próximo. Sob o reinado de Cristo, nossos relacionamentos não estão baseados no mérito, mas no amor. Assim, estamos livres para servir e honrar nossos pais e superiores sem esperar recompensa, sabendo que Deus cumprirá a sua promessa e graciosamente nos dará uma vida longa e feliz por toda a eternidade. Isso é o que mais importa. Talvez aqui Ele nos dê uma vida longa, uma vida próspera também, se Ele assim o entender e quiser. Mas o mais importante, Ele nos dará uma eternidade com Ele lá no céu por Jesus, pelo que Jesus fez, não pelo que nós fazemos. Certo? Então, que Deus guarde e abençoe a todos nós. Com certeza não esgotamos o assunto, mas é maravilhoso refletir sobre isso e é importante lembrar assim, pais. Os pais são os líderes da família, são eles que dirigem a família. Quem coordena a família, quem lidera a família é o pai e a mãe, não são os filhos. E a gente vê que em muitos lares, infelizmente, os filhos acabam comandando os pais. E isso não é nada bom, porque quem tem experiência, quem tem conhecimento e tem autoridade para dirigir, defender, guardar a família, então são os pais. Os filhos, é importante lembrar, quando os pais apontam um caminho, quantas vezes eles deveriam falar para que os filhos obedecessem? Podemos lembrar, talvez, uma comunicação de muitos pais. Muitos pais nem falar precisam, basta olhar para os filhos, e os filhos já sabem qual o caminho seguir. Então, filhos, vocês querem ir bem, ter longa vida? Honrem os pais e superiores. E lembrem, os pais, via de regra, não vou falar dos pais problemas agora, mas via de regra, eles querem o bem dos filhos. Estão em defesa da família. E são, aliás, instrumentos de Deus. E a base da sociedade é o respeito à autoridade. Podemos ver até como funciona, né? Quem é que vai querer, por exemplo,
um funcionário que foi expulso do quartel, por exemplo, né? A gente sabe que lá a questão de ordem e disciplina fazem parte. Para a boa conduta e o desenvolvimento do cidadão. E a gente vê que isso é uma aprendizagem que a gente já tem em casa. Dificilmente quem honra os pais superiores vai ter problemas desse tipo. E aí a dificuldade, por exemplo, infelizmente muitos talvez não tiveram um pai e uma mãe presente. E isso é triste, isso traz mais dificuldades. Mas muitos, às vezes, sem terem um bom pai e uma boa mãe, são grandes exemplos na sociedade e fazem melhor do que os seus antepassados. Ou seja, Deus faz muitos milagres. Nós vemos muitos problemas na ausência e na fraqueza destes pais também, né? Muitos problemas na sociedade em decorrência da ausência dos pais e do cumprimento do seu papel. Isso está cada vez mais presente. A sociedade, hoje o mundo, está colhendo cada vez mais as consequências justamente desse conflito de autoridade, ou até, podemos dizer assim, onde os pais deixam de cumprir o seu papel e aquilo que Deus espera deles, então, diante da família. Lembrando sempre que o amor está sempre à frente. É o amor que vai à frente. Ou seja, é a partir do amor a Deus que nós buscamos seguir também os mandamentos do nosso Deus. Não nos é pesado, mas faz parte da nossa gratidão a Deus, vida de obediência, serviço e, ora, assistir aqueles que nos são especiais e importantes também, se houvesse necessidade. Então, que Deus guarde e abençoe a todos. Foi uma satisfação ter estado com vocês, mais uma vez, para mais esse estudo, então, da palavra do nosso Deus. Nós chegamos, então, ao final. Convido você para um momento de oração. Você tendo aí o livrinho, você pode orar comigo aí na sua casa e vamos orar a oração que está descrita aí, oramos a bênção em conjunto e aí nos despedimos, então, cantando então um hino e finalizando o estudo, então, dessa noite. Querido Deus, obrigado por dar e sustentar a minha vida por meio dos meus pais e superiores. Ajuda-me a valorizar, respeitar e cuidar deles, mesmo com suas imperfeições, assim como Cristo me amou apesar das minhas falhas. Dá-me o teu Espírito Santo para que a minha vida reflita a fé que recebi no batismo, vencendo o egoísmo e vivendo em submissão à tua vontade. Ajuda-me a ser um exemplo de honra e amor em minha família e comunidade, apontando sempre para o teu amor que deseja nos dar uma vida boa e longa, agora e na eternidade. Por Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Bom, gente, apenas convido a todos, teremos culto então em Cruzeiro do Sul na quinta, sexta-feira no Larias e no sábado às 18 horas aqui na congregação. O culto também do sábado aqui é transmitido pelo Face e domingo de manhã, então às 9 horas são os cultos da semana. Em 2 semanas nós teremos estudo bíblico novamente e convidamos você desde já para estar conosco. Então o hino que nós queremos cantar nessa noite, e assim nos despedimos, do Inário Louvai ao Senhor, é o hino 140. Hino 140, então, do Inário Louvai ao Senhor. Um belo hino, uma bela oração, então, da noite, e assim também, então, nos despedimos. O hino Deus que terra e céu fizeste, então, nesse momento, finalizando o estudo, então, dessa noite. Quando a noite vem chegando
Muito bem, uma abençoada noite a todos. Sigam com Jesus e sigam bem. E até a próxima oportunidade.